Irmãos, vamos então ficar de pé, vamos estar lendo, mas antes vamos declarar o que a Bíblia para nós. Amados, a Bíblia, ela não é simplesmente um livro religioso, eu sempre digo isso. Ela não é um livro religioso. E nem tem um poder místico, né? Eu já vi pessoas pegar a Bíblia, botar a Bíblia aberta num salmo. Minha mãe fazia muito isso, né? Minha mãe, que não conhecia nada de Deus, chegava lá, tinha uma Bíblia, e abria um Salmo 91 como se aquilo fosse um amuleto para espantar demônio. E fazia essas coisas. E às vezes as pessoas botam a Bíblia na cabeça de pessoas. Queridos, olha só, isso é feito por quem não conhece o poder da palavra de Deus. Porque o poder da palavra de Deus não está nessas expressões físicas, místicas, melhor dizendo. O poder da palavra está na atuação de uma atitude que eu tenho mediante o conhecimento da vontade de Deus com a minha vida. E quando eu tomo conhecimento da vontade de Deus com a minha vida, o propósito que Deus tem com a minha vida, e eu me ajusto a esse propósito, aí eu sou participante das bênçãos que Deus tem prometido para aqueles que o amam. E isso que a Bíblia ensina, é isso que a Bíblia diz. Não adianta ninguém conhecer, porque sabe por quê? Porque eu digo isso? Porque não tem crente na face da terra que conhece tão bem a Bíblia como o diabo. O diabo, ele conhece essa palavra de capa a capa. Ele conhece cada versículo, ele conhece cada texto dessa palavra, mas ele não pratica. Então não basta conhecer, você precisa praticar a verdade de Deus. É como nós lemos, né? Como nós lemos a palavra de Deus lá em Tiago 1, 22 até 27, que aquele que atenta bem para a lei perfeita e nela persevera, não sendo ouvinte esquecido, mas executor, ou seja, praticante, esse será feliz em tudo que realizar. Então isso é a direção que a Bíblia dá para aqueles que leem a palavra e que entendem que isso aqui é um livro, é um mapa, é um direcionamento de Deus para as nossas vidas. Por isso que nós vamos dizer isso à noite, vamos declarar essa verdade na nossa vida essa noite. Amém? Vamos lá? Vamos dizer tudo juntos? Esta é a minha Bíblia. Eu sou o que ela diz que eu sou. Eu tenho o que ela diz que eu tenho. Eu posso fazer o que ela diz que eu posso fazer. Hoje eu serei tocado pela palavra de Deus. Eu estou pronto para receber a incorruptível, a indestrutível, sempre viva semente da palavra de Deus. Eu nunca mais serei o mesmo. Nunca, 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 em nome de Jesus. Senhor, nós queremos te agradecer, ó Deus, por esse tesouro, por esse presente que é a tua palavra. Ela nos auxilia nesse tempo, ela nos conduz em caminhos, ó Deus, que nos leva à vida, nos leva à comunhão com o Senhor. Ela, Senhor, nos alerta acerca dos perigos que vamos enfrentar ao longo do nosso caminho. Ela, Senhor, demonstra, Senhor, com muito cuidado, com muito carinho, o teu amor para conosco. Ela, Senhor Deus, fala das promessas que o Senhor tem para aqueles que o amam, para aqueles que guardam a tua palavra. Ela, Senhor Deus, traz o alívio nos momentos de aflição. Ela, Senhor Deus, nos chama a atenção, nos exorta quando estamos intentando, Senhor, por outro caminho que não é o teu. Ó Deus, a tua palavra expressa o teu amor, a tua palavra expressa, Senhor Deus, o teu carinho com as nossas vidas. A tua palavra se manifestou em carne, que é Jesus Cristo. E nós te louvamos, Senhor, porque Cristo foi a expressão do verbo, foi a expressão do teu amor, foi a expressão da tua palavra, daquilo que nós lemos aqui, Senhor, neste livro. Nós temos entendimento, nós temos consciência do teu caráter, do teu grande amor para com as nossas vidas e da tua fidelidade, que é verdadeira e fiel.
Pai querido, muito obrigado, Deus. Muito obrigado, Senhor, por cada um que está aqui essa noite, por cada vida que se encontra aqui. Que o Senhor derrame sobre nós o teu bálsamo de alegria, de gozo, de paz. Ó Deus, que saiamos daqui transformados, ó Deus, renovados, para enfrentarmos essa semana que se inicia. Desde já nós agradecemos pelo texto que vamos ler. Trabalhe em nossa mente para podermos, ó Deus, entendermos, sermos edificados na tua verdade. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém, amém. Queridos, ainda de pé, por favor, vamos abrir o texto que se encontra lá em Atos 15. Eu vou ler lá na frente, porque... vê se você consegue mudar a tradução. Versão... nova transformação, né? Não, como é? Transformadora. Versão transformadora, isso aí. Quero que os irmãos prestem bastante atenção nesse texto, porque ele relata um acontecimento que ocorreu logo no início da igreja em Jerusalém. Logo no início, logo depois de Pentecostes, por volta de mais ou menos uns 7 anos depois que ocorreu o Pentecostes, a igreja começou a crescer, começou a se expandir, e logo houve uma perseguição muito grande, mataram Tiago, e isso começou a desencadear uma febre, uma perseguição muito grande. A gente conhece até a história de Saulo, e o evangelho chegou a muitos lugares, principalmente nessa cidade chamada de Antioquia, e houve umas situações ali que nós precisamos entender o que aconteceu, qual foi a tomada de decisão e os elementos, as pessoas que foram envolvidos nesse acontecimento. Tudo isso é muito importante. Vamos lá. Chegaram em Antioquia alguns homens da Judéia e começaram a ensinar aos irmãos: a menos que sejam circuncidados conforme exige a lei de Moisés, vocês não poderão ser salvos. Inclusive, eu quero fazer uma ressalva aqui, que terça-feira, no nosso estudo, nós começaremos a falar sobre salvação. O que é salvação, como obter a salvação, como é que é o processo salvítico, aonde se baseia a salvação, do que nós somos salvos. Então, tudo isso nós vamos estar começando a abordar terça-feira no nosso estudo de terça-feira. Se você se interessa, se você quer saber mais, se você quer compreender melhor acerca disso, esteja terça-feira, a partir das 7 horas da noite, que nós vamos estar falando, e logo em seguida nós estaremos orando. Paulo e Barnabé discordaram deles e discutiram energicamente. Por fim, a igreja decidiu enviar Paulo e Barnabé a Jerusalém, acompanhados de alguns irmãos de Antioquia, para tratar dessa questão com os apóstolos e presbíteros. A igreja, portanto, enviou seus representantes a Jerusalém. No caminho, eles pararam na Filícia e em Samaria para visitar os irmãos e contaram que os gentios também estavam sendo convertidos, o que muito alegrou a todos. Quando chegaram a Jerusalém, foram bem recebidos pela igreja, pelos apóstolos e presbíteros, e relataram tudo o que Deus havia feito por meio deles. Contudo, alguns dos irmãos que pertenciam à seita dos fariseus se levantaram e disseram: é necessário que os convertidos gentios sejam circuncidados e guardem a lei de Moisés. Os apóstolos e presbíteros se reuniram para decidir a questão. Depois de uma longa discussão, Pedro se levantou e se dirigiu a eles, dizendo: irmãos, vocês sabem que há muito tempo Deus me escolheu dentre vocês para falar aos gentios, a fim de que eles pudessem ouvir as boas novas e crer. Deus conhece o coração humano e confirmou que aceita os gentios ao lhes dar o Espírito Santo como deu a nós. Não fez distinção alguma entre nós e eles, pois purificou o coração deles por meio da fé. Então, por que agora vocês provocam a Deus, sobrecarregando os discípulos gentios com um jugo que nem nós, nem nossos antepassados conseguimos suportar? Cremos que todos, nós e eles, somos salvos da mesma forma pela graça do Senhor Jesus.
Todos ouviram em silêncio enquanto Barnabé e Paulo lhes relatavam os sinais e maravilhas que Deus havia realizado por meio deles entre os gentios. Quando terminaram de falar, Tiago, esse Tiago aqui é o irmão de Jesus, filho de Maria, tá bom? É importante entender isso, é o irmão de Jesus, filho de Maria, porque muita gente pode dizer, olha, Maria teve mais filhos? Teve, irmãos, um punhado de filhos. Tiago se levantou e disse, irmãos, ouçam-me. Pedro lhes falou sobre como Deus visitou primeiramente os gentios para separar dentre eles um povo para si. E isso está em pleno acordo com o que disseram os profetas, como está escrito. Depois disso voltarei e restaurarei a tenda caída de Davi, reconstruirei suas ruínas e a restaurarei, para que o restante da humanidade busque o Senhor, incluindo os gentios, todos os que chamei para serem meus. O Senhor falou. Aquele que tornou essas coisas conhecidas desde a eternidade. Portanto, considero que não devemos criar dificuldades para os gentios que se convertem a Deus. Ao contrário, devemos escrever a eles, dizendo-lhes que se abstenham de alimentos oferecidos a ídolos, é o que bombava naquele tempo, né? Da imoralidade sexual naquele tempo e hoje mais ainda, da carne de animais estrangulados e do sangue. Pois essas leis de Moisés são pregadas todos os sábados nas sinagogas judaicas em todas as cidades há muitas gerações, há muito tempo, né? Então os apóstolos e presbíteros e toda a igreja em Jerusalém escolheram representantes e os enviaram a Antioquia da Síria com Paulo e Barnabé para informar sobre essa decisão. Os homens escolhidos eram 2 líderes entre os irmãos, Judas, também chamado Barsabás, e Silas. Tá bom? Esta foi a... Bom, então, até aqui só, até o 22 só. Tá bom? Amém? Pode assentar. Por que eu quis ler esse texto? Para que nós possamos estar entendendo o contexto de tudo isso. Primeira coisa que nós observamos, amados, é que havia uma opinião de divergência, não é isso? Ou seja, são situações que ocorrem até hoje mesmo dentro da igreja. E a gente precisa, à luz da palavra de Deus, estar analisando essas questões para que a gente não caminhe em desacordo. A igreja precisa estar unida, precisa ser unissa no entendimento, na compreensão, no ponto de vista, na opinião, nos conceitos. Isso é muito importante, é fundamental, porque isso faz a unidade da igreja. E é nisso que o Senhor determina a bênção, a unidade, a união. E aí o que nós observamos aqui? A igreja naquele tempo, como surgiu, ela surgiu principalmente de pessoas que eram cidadãos comuns, judeus comuns, que ouvindo as mensagens de Jesus e depois, mais tarde, ouvindo a mensagem dos apóstolos, se converteram. E nós temos um outro grupo que eram os fariseus, que faziam parte da seita que guardava as leis de Moisés. Só que como Paulo havia explicado, e como nós vemos claramente, né, próprio Jesus mostrando que o tempo da lei, a velha lei, havia se cumprido, passado, e agora Jesus Cristo estava instaurando, a nova lei, ou seja, a nova ordem, ou seja, novo pacto que estava no sangue dele. Isso ele determinou naquela noite, quando ele reuniu os discípulos e fez a última ceia. Ele estava instalando ali a nova aliança que era no sangue dele. Então, não que tudo que passou foi inútil, não, mas que agora estava sendo instaurada uma nova aliança de entendimento acerca das coisas passadas, daquilo que ainda não havia se manifesto, que era Jesus, e que os homens viviam em cima de ilustração, figuras, procedimentos, né, preceitos, ritualismo, todas essas coisas. Então, houve uma divisão na igreja, porque os judeus, eles não aceitavam que o evangelho chegasse até os gentios. O que é gentio mesmo? Me esqueci, gente. Quem pode me ajudar aí? Quem que é gentio? O que é gentio, gente? Eu canso de falar aqui. Eu me esqueci.
aqueles que não eram judeus, não é isso? Gentio é todo aquele que não nasceu de uma das tribos de Israel, que não é judeu, né? Então, todo mundo que não nasceu de uma das tribos é considerado gentio, tá certo? Então, os gentios que pertenciam, né, ao mundo, à cultura helenística, a cultura grega, a cultura helenística, a cultura grega, a cultura romana e todas as pessoas que tinham cultos de deuses, essas coisas, eles achavam que esse evangelho não poderia chegar. E se chegasse, eles precisariam ter os mesmos rituais mosaicos, circuncisão, a guarda do sábado, todos aqueles preceitos que a gente acaba ouvindo da parte, né, das leis mosaicas. Tudo isso caiu por terra na prática, porque Jesus havia instalado agora a nova aliança. E aí houve essa divergência. E como Paulo havia entendido bem, perfeitamente tudo isso, ele trouxe à luz do entendimento da igreja em Jerusalém o que estava acontecendo lá em Antioquia. Porque depois, como eu falei, da perseguição, essa perseguição até iniciada por Paulo, o que aconteceu? A igreja que estava toda reunida em Jerusalém se dispersou. Muitos tiveram que largar suas casas. Muitos tiveram que fugir, muitos tiveram que ir embora. Muitos foram embora por causa da perseguição, que foi muito grande. A perseguição foi muito grande, queridos. Foi algo terrível. Paulo tirava pessoas de dentro de casa, separava famílias, matava crentes. Paulo fez tudo isso. Ele foi uma pessoa terrível, uma pessoa de atrocidades. Ele foi. É claro que ele fazia isso por zelo, achava que ele estava agradando a Deus no que estava fazendo. Por isso que Deus o alcançou, por causa do zelo que ele tinha com as coisas de Deus, mas por ignorância. E aí, queridos, muitos foram para essa cidade da Antioquia, da Síria. E essa Antioquia, o evangelho começou a bombar. As pessoas começaram, né, a aceitar, o povo se abriu, a cidade se abriu para o evangelho. Houve um impacto muito grande quando os irmãos chegaram lá, convertidos, e começaram a falar acerca de Cristo. Essa notícia chegou a Jerusalém. E aí, o que acontece? A princípio, eles mandaram o Barnabé, eu já preguei sobre isso aqui. Mandaram o Barnabé, e Barnabé foi. E quando ele viu a situação, ele viu que o trabalho era muito extenso. E ele precisava de alguém ao lado dele, com muita afirmação, para ajudá-lo naquele trabalho. Então, ele foi até Tarsus, da cidade de Paulo, procurar Paulo e levou Paulo com ele para Antioquia. E os dois começaram não, já estava iniciando, eles aperfeiçoaram o evangelho que estava em Antioquia. Mas aí, como essa notícia chegou em Jerusalém, alguns fariseus convertidos, que nós chamamos de judaizantes. Por que judaizantes? São judeus convertidos ao cristianismo, então eram judaizantes. Hoje nós falamos de judeus cristãos. Só que esses judaizantes, eles tinham um diferencial. Eles se convertiam a Cristo, mas eles continuavam com os ritos, né, e cerimônias mosaicas. Eles continuavam circuncidando, eles continuavam imolando o cordeiro, eles continuavam guardando o sábado, eles continuavam com as mesmas práticas mosaicas, mesmo tendo aceitado a Cristo. Qual o perigo disso aí? O que nós podemos contextualizar? Vamos lá. Como nós podemos contextualizar essa prática da nossa vida hoje? Como? Hein? Como que? Vamos lá, quem sugere? E nada mudar. Perfeito. Isso aí. É quando nós entramos, né, nós aceitamos a Cristo, assumimos um compromisso de caminhar com Cristo, mas continuamos ainda nas práticas de antes. Não é isso? Isso é um grande perigo, porque isso não traz mudanças, não traz transformação. É o que eu falei, apenas conhecimento. Mudança, transformação, poder de Deus, você obtém quando você toma decisão de mudar a sua vida. De você conhecer as coisas de Deus e você não, então peraí, isso aqui está errado, então isso aqui não, então eu vou mudar.
Não, então não quero mais a prática disso. Isso é mudança, isso é transformação, isso é algo que impacta a vida das pessoas e alega o coração de Deus. Quando você aceita Cristo e você continua nas mesmas práticas, isso não reflete mudanças. Você aceita o novo, mas continua vivendo o velho. É o que Jesus explicou acerca de você fazer um remendo novo em um pano velho. Quanto que às vezes já tentou fazer um remendo numa calça velha, né? E o que acontece? Depois de um certo tempo, acontece o quê? Rasga, rebenta, não aguenta. Naquele tempo eles tinham odres. O que era o odre? O odre era o bucho do bode, bem lavadinho, direitinho, que se tornava um recipiente para armazenar vinho. Então, só que quando você usava aquilo de uma vez, no tempo de fermentação, esticava aquela coisa e tudo mais, aquele couro, ou seja, aquele material, aquele bucho, né, do bode, ele ficava, o carneiro, né, bode, carneiro, qualquer bucho, eles usavam para isso. Ele ficava ressecado. Então, quando você usava o vinho daquele lugar, ele já ficava meio ressecado. E você colocava um vinho novo, e o vinho novo, a tendência a fermentar, ele precisa de elasticidade. Por que eles colocavam, né, o vinho novo dentro do bucho de um animal? Qual é a tendência do nosso estômago? É o que é crescer, não é isso? E tem gente que tem uma elasticidade grande, né? Tem gente que estica muito mesmo. Então, queridos, a tendência do estômago é essa, é dilatação. Ele cresce, ele estica, é um material que estica, que nem uma borracha. Por isso que era colocado o vinho, porque o vinho fermentava, bem vedado, e esticava aquilo, mas aquilo não rebentava. Quando você colocava o vinho novo dentro de um bucho, né, já curtido, já endurecido, o que acontecia? Ele se rompia e você perdia todo o vinho. Então, essa visão de nós termos mudança no nosso comportamento, ela é fundamental, porque senão você vai ter alguma perda, você vai perder. Se você não largar o velho, a prática da sua vida, e assimilar e desejar viver a nova prática, aquilo que é sugerido por Cristo na sua palavra, não vai ter mudança e vai acontecer algo ruim ainda. Então, com esse conceito, foi chegado um bom senso, como vocês viram aqui, né? Tiago levantou, que praticamente é um líder, né? Era um pastor da igreja daquele tempo, né? Da cidade, na igreja de Jerusalém, e chegaram a essa conclusão e abençoaram, né? Abençoaram Paulo e Barnabé no seu trabalho e enviaram mais duas pessoas, que era Judas, né? E mais uma pessoa que era Silas. E é sobre Silas que eu quero falar essa noite. Sobre Silas. Silas foi essa figura que você pouco ouviu, não é verdade? Quando nós vemos o relato de Silas, quem sabe de um relato de Silas? Na prisão, com quem? Com Paulo, né? Que todo mundo sabe, né? Aquilo que Paulo orou juntamente com Silas, foi pego ali, aquela coisa, as portas se abriram da cadeia, ninguém saiu, aquele carcereiro se converteu, a família. Então, é o episódio que mais nós conhecemos, e, aliás, é o único relatado com ênfase no livro de Atos, que a gente vê a atuação de Silas. Mas Silas era uma pessoa maravilhosa, uma pessoa tremenda. Eu coloquei aqui algumas coisas acerca dele, para que nós pudéssemos entender melhor acerca da atitude desse homem, desse crente, que marcou muito a igreja. Eu botei assim, escolhido para ser respeitado e digno de confiança. Então, nós podemos ler que após essa decisão, não somente eles abençoaram a vida de Paulo e Barnabé no que estavam fazendo, mas eles enviaram mais 2 representantes da igreja para testemunhar e confirmar a decisão que haviam tomado acerca daqueles crentes gentios. E é interessante, queridos, que eu fiz uma pesquisa e vi que Silas, né, ele tem um nome, ele é um nome grego, mais misturado, né, no latim, né, que é Silvano, né? Quando você vê alguma menção de Silvano, é o próprio Silas, tá? No Novo Testamento, nas cartas, quando aparece o nome de Silvano, é a forma latim, né, de falar de Silas.
E Silas, acredito que antes dele se converter, ele era um judeu helenista. O que é um judeu helenista? O judeu helenista era um judeu que ele não valorizava as leis de Moisés. Ele tinha o conceito, mas ele não tomava como imprescindível, de fundamental, as leis de Moisés. Ele era um judeu que se envolveu na cultura grega. A cultura grega era chamada cultura helenística. E era a cultura que envolvia muito, eram muitos filósofos na época, muita cultura, foi uma expansão no mundo acerca de cultura, e essa cultura influencia até hoje a nossa cultura. Milhares de anos se passaram e essa cultura continua influenciando até hoje, tá? Principalmente questões de leis, questão de atitude, cidadania, política. Você sabia que a política nasceu na cultura grega? A visão de política, né? Não essa política aí, mas a política, a visão de política, como desenvolvimento de política, como organização social, surgiu em meio aos gregos. Então, isso tudo chamava a atenção de alguns, e Silas era uma dessas pessoas. Mas, de algum momento que a gente não sabe, Silas se encontrou e ouviu a palavra acerca de Cristo e se converteu. E ele abandonou todo esse entendimento, ele deixou de lado toda essa cultura que ele admirava deste mundo helenístico e se converteu verdadeiramente a Cristo e foi uma pessoa, como nós lemos no texto, uma pessoa de contribuição significativa para a igreja. Tanto é que ele mais esse Judas foram eleitos para irem e representarem a igreja de Jerusalém. Olha que coisa maravilhosa. Queridos, quantos de nós podemos ser vistos como alguém realmente que tem atitudes que chamam a atenção e que as pessoas podem nos usar como um referencial para algo de importância, de colocar o seu nome. Não, eu vou mandar fulano porque eu sei que o fulano me representa. Eu vou enviar Beltrano porque eu sei que ele vai bem nos representar. Se a gente for num congresso, por exemplo, se a gente for em alguma conferência e a gente nomear pessoas para irem nos representar, quem nós enviaríamos? Quem seria eleito? Quem é aqueles que nós poderemos confiar que poderiam nos representar? Então, isso me chamou muita atenção. A seriedade, o nosso compromisso, as decisões que temos tido, nas escolhas que temos feito, no nosso envolvimento com a obra. Como é que Deus está nos vendo e como nós estamos transmitindo isso aos nossos irmãos dentro da própria igreja, às pessoas do mundo? Porque não basta somente você ser um referencial dentro da igreja, muito mais do que isso, é você ser um referencial lá fora. As pessoas verem que você é uma pessoa comprometida com Deus. Não adianta você ser um bom crente dentro de igreja, mas no seu trabalho você xinga palavrão, você vê revista pornográfica, você faz intriga, você faz fofoca, você cria maior terror no seu trabalho, você xinga o teu patrão, você fala mal do seu patrão, você fala amaldiçoa a sua fonte de renda. Que tipo de comportamento nós temos tido num ambiente lá fora? Que tipo de referência nós temos sido para as pessoas lá fora? Silas era uma pessoa que ele inspirava confiança e todo mundo via nele realmente uma conversão genuína. A outra coisa que eu observei aqui, possível motivo de ser escolhido por Paulo, porque quando, nessa questão aqui, voltando um bocadinho ao tema anterior, quando ele vai para Antioquia, a igreja estava tranquila porque sabia que tanto Judas como Silas iriam dar um bom testemunho das atitudes de um verdadeiro cristão que estava atuando em Jerusalém. É como se fossem as embaixadas, né? A embaixada do Brasil nos Estados Unidos, a embaixada do Brasil no Japão, a embaixada do Brasil em outras partes do mundo, elas precisam mostrar uma democracia, precisam mostrar um comportamento, porque as embaixadas, elas na realidade são vistas como um pequeno Brasil dentro de um país. E isso, olha a responsabilidade do embaixador.
o compromisso de um embaixador dentro de um povo estranho, de um país estranho, com a sua cultura, com o seu conceito de Brasil. Isso é muito importante, a gente precisa entender. Nós somos, querido, como a Bíblia fala, nós somos embaixadores de Cristo nessa terra. Nós estamos neste mundo, mas nós não pertencemos a este mundo. Agora não. Nós pertencemos às promessas de Deus, ao lugar pátria celestial, mas estamos aqui a serviço do Rei, a serviço de Deus, dando bom testemunho, falando das coisas de Deus, mostrando nos nossos próprios corpos, na nossa família, na nossa vida, que Deus é poderoso, que Ele cura, Ele salva, que Ele transforma. É essa a expressão que o mundo precisa. Por isso que enviaram Silas para Antioquia, para que os irmãos que estavam se convertendo pudessem entender o procedimento de um cristão verdadeiro. Essa aqui, segundo tópico que eu botei ali, porque depois da primeira viagem, a primeira viagem missionária, o que aconteceu? Foi Paulo e Barnabé, eles saíram, né, indo a algumas cidades, e Barnabé levou o seu sobrinho, que era João Marcos. João Marcos que escreveu o Evangelho de João. Né? João Marcos, esse Evangelho de João é de João Marcos. Oi? Desculpa, Evangelho de Marcos. João Marcos, mas é Marcos, conhecido como Marcos. E aí o que aconteceu? Ele foi, mas pelas circunstâncias, né, que ele viu, que Marcos viu, Paulo apanhando, o tio também se envolvendo com um monte de coisa, ele ficou muito apavorado com aquilo e largou eles e voltou. Isso trouxe uma indignação muito grande no coração de Paulo. Paulo ficou muito irado, muito indignado com Marcos. E aí eles acabaram de fazer a primeira viagem, voltaram. Quando eles decidiram fazer uma segunda viagem para poder rever o evangelho, o crescimento do evangelho nas cidades que eles haviam já passado e aumentar ainda e ir mais longe, Barnabé decidiu levar novamente o sobrinho, mas Paulo não quis. Não, ele não vai não. Não, é aquela coisa, houve aquela discussão, aquela coisa. Então, ali naquele momento, eles se separaram. Tá? De Antioquia, eles se separaram. Barnabé e João Marcos foram para outro lugar. E Paulo escolheu quem? Silas. Para que Silas o acompanhasse. E aí eu fico pensando, gente, olha a responsabilidade, olha o caráter que era de Barnabé. A atitude que Barnabé teve, esse homem que era um exemplo, uma pessoa assim tremenda e maravilhosa. Quem estaria à altura para substituí-lo em algo, numa tarefa, num desafio tão importante? Silas foi escolhido. Dentre irmãos, havia muitos. Havia muitas pessoas que Paulo poderia ter escolhido, mas ele escolheu Silas. Por quê? Porque desse tempo, Cristo, a gente está falando aqui de eventos, parece que um em cima do outro, mas se passaram anos, 5 anos, 10 anos, muito tempo. Você quer saber realmente, quer conviver realmente a firmeza, a fé de alguém? Convive com ela. Vive com ela por um tempo. 1 ano, 2 anos, você vai ver se essa pessoa realmente é um crente verdadeiro, se não é. Então, nesse tempo todo, nesse período todo, Paulo pôde observar a fidelidade, o compromisso, a seriedade que Silas tinha com o evangelho. Porque quando ele foi para visitar e para ser representante, Silas decidiu ficar em Antioquia. Ele encontrou o espaço dele, encontrou um ambiente favorável, onde ele poderia ser mais bem utilizado, melhor servir do que na igreja de Jerusalém. E ele estabeleceu a residência em Antioquia e conviveu lá com todos, inclusive com Paulo e com Barnabé. E nesse contexto todo, dessa situação, Paulo agora tinha que escolher alguém que pudesse acompanhá-lo. Nessa viagem também, na segunda viagem, foi também Lucas, que a gente sabe porque Lucas que escreve o livro de Atos, ele acompanha, tá? E possivelmente Timóteo, tá? Já, como esses dois, ele já era de uma certa forma, como se dizer, com cidadania romana, né? Tanto Timóteo, porque o pai dele era romano e a mãe era judia, ou grego, né? Desculpe, grego. E aí, como no caso, o Lucas, que provavelmente era já um homem de cidadania romana,
Por isso que aquele episódio que nós vemos lá em Éfeso, a gente observa que, Filipe, né? A gente observa que quem foi preso não foi nem Lucas e nem Timóteo, mas sim Paulo e Silas, porque eram judeus. Porém, Paulo já tinha cidadania romana e talvez, possivelmente, Silas também tivesse. Só que eles ficaram, não falaram nada, né? Quem conhece a história aí já sabe que eles mandaram os magistrados ir lá para soltar aquela coisa e tudo mais. Então, queridos, o que acontece com tudo isso? A gente pode ver a atitude de Silas por ser escolhido por Paulo para acompanhar em ser auxiliador, aquela pessoa que iria auxiliar, que iria dar suporte na caminhada no Evangelho. Olha que coisa maravilhosa. O que eu quero contextualizar para você aqui essa noite, meu irmão, minha irmã? Você dentro do seu empenho, você dentro das suas atitudes, você dentro do seu envolvimento, você seria escolhido pelo seu líder para fazer com ele um desafio, para acompanhá-lo. Você seria mencionado dentro de uma relação como alguém de confiança que o seu líder poderia te escolher para algo abrangente dentro da obra de Deus, dentro do reino de Deus? Será que o seu líder iria te escolher por ver o seu comprometimento com o reino de Deus? É uma pergunta que eu quero deixar no ar. A gente precisa entender isso, porque a realidade de trazer esses homens que quase não aparecem no Novo Testamento, mas que foram homens que marcaram o seu tempo, que marcaram o seu período, a sua contribuição com o reino de Deus, e são homens pouco mencionados, mas nós sabemos, por estudo, o quanto esses homens foram importantes, e quanto nós, hoje, que praticamente não somos, vamos dizer, reconhecidos em um livro, em nada especial, mas o quanto também nós podemos contribuir para o reino de Deus, queridos. Não faça as coisas querendo holofote para o que você faz. Não faz as coisas querendo ser destacado. Faça as coisas, ainda que no bastidor, por trás. Mas saiba que o seu trabalho ele é fundamental na expansão do reino de Deus. Ainda que você ore, ainda que somente você faça uma coisa mínima, mas faça com dedicação, com amor, com empenho. A outra coisa que nós podemos ver aqui, fiel até nas adversidades. Ele foi fiel ali naquele momento, quando ele viu a coisa ficar feia, quando aqueles homens começaram, após que Paulo expulsou aquele espírito de adivinho daquela moça, e eles foram pegos por aqueles camaradas que ganhavam, tinham lucro com aquela situação, ele poderia, eu estou saindo fora, estou pulando fora, eu sei que a coisa vai ficar feia aqui, então eu vou sair fora. Não, querido. Ele sabia a gravidade, porque estava dentro do contexto da época, ele sabia a gravidade do que aquilo resultaria, do que iria acontecer. Eles eram vistos como homens estranhos, em uma cidade estranha. Então, eles sabiam o quanto eles estavam mexendo com potestade da cidade, que aquela mulher ela carregava uma potestade da cidade, e ele simplesmente, Paulo, ele acabou com a atuação daquela potestade através da vida daquela jovem. E, consequentemente, havia pessoas que estavam tendo lucro com aquilo. Hoje, queridos, hoje, nós podemos contextualizar dentro de situações. Nós temos uma cidade, estamos dentro de uma cidade onde há uma potestade atuando de vários segmentos. Vários segmentos. Quantos de nós estamos dispostos a pagar o preço para nós destronarmos essa potestade, de nós quebrarmos a atuação dessa potestade, de nós invalidarmos a ação de demônios nessa cidade? Seja no bairro Liberdade, seja no bairro Dourado, seja em qualquer outro lugar, seja no bairro comum, até no meu mesmo, que é um bairro tranquilo, mas com certeza existe atuação de demônios naquele lugar, nas famílias. Quantos de nós estamos desejosos, quantos de nós estamos dispostos a pagar o preço de oração, de visita,
de acompanhamento para que nós vejamos famílias libertas. Porque sim, queridos, o que liberta, como nós lemos aqui, é o conhecimento e a prática da palavra. Então, quando você vê uma família dominada por um demônio familiar, agindo, destruindo família de geração em geração, e quando você se dedica, quando você ora, quando você vai, você visita, você coloca, você se empenha, eu quero ganhar essa família para Jesus, eu quero que essa família conheça o melhor de Deus, eu quero que essa família conheça a salvação de Deus, e o que Deus tem para essa família. Quando você entende isso, você se empenha, é claro que o inimigo vai tentar se levantar. Meu amado, minha amada, entenda uma coisa. Eu conheço um monte de crente calça frouxa. Por que eu digo calça frouxa? Quando fala de retaliação, não, então deixa quieto, não. Então, queridos, olha só, você precisa confiar na palavra. Maior é aquele que está em você do que aquele que está no mundo. O inimigo pode levantar o inferno inteiro contra você, mas se você tem Deus, se você vai na ordem, na força do teu Deus, não tem inferno que possa suportar aquele que te enviou. Entenda isso, toma posse disso na sua vida, não tenha medo, não seja covarde, não deixe de realizar os planos de Deus, em submissão às ofensas de Satanás, às ameaças de Satanás. Ele ameaça, querido, mas ele é mentiroso. Ele já está derrotado. Você vai dar ouvido a quem está derrotado? Você vai mesmo dar ouvido e valor a quem não mais tem poder sobre a sua vida? Você presta conta ao Rei dos Reis, ao Senhor dos Senhores, aquele que venceu a morte, que está vivo, está sentado no alto e sublime trono e que voltará para buscar a sua igreja. Aquele que todo joelho se dobrará e toda língua confessará que Ele é Senhor. É a esse que você serve, é a esse que você é morada. Você vai temer o mundo aí fora? Você vai temer? Queridos, pode acontecer o que for. Confie em Deus. Faça o que é possível. Quando não for possível, sabe o que você faz? Fale com Deus. Ore. E aguarde, porque Deus é contigo. Ninguém vai enfrentar o inimigo por conta própria. Quando nós fazemos isso, é por chamado, é por saber que há uma obra, é por sabermos que Deus quer nos usar. Então, queridos, nós precisamos ser fiel a Deus nas mais diversas circunstâncias que possam nos cercar. E sem temer, porque sabemos que o Senhor é conosco. Não temas, né? Não tenha medo. Olha aquele que fala com Josué, não tema, não te passe, nem, né? Vai na tua força, eu sou contigo. É isso, queridos. É exatamente dessa forma. Por que aquele povo que saiu do Egito teve a reprovação de Deus? Porque eles se amedrontaram diante de gigantes. Eles se acovardaram diante de exércitos poderosos, numerosos, bem armados, e eles não tinham nem armas. Eles se amedrontaram. Por quê? Porque eles invalidaram a ação e o poder de Deus na vida deles. O que eles já haviam testemunhado lá atrás. Eles reputaram como nada. Por isso foram reprovados por Deus. Mesmo estando no caminho da terra prometida. Pastor, o senhor está dizendo então que mesmo no caminho da salvação eu posso me perder? Pode. Pode, com certeza. Com certeza. A salvação da parte de Deus é garantida. Mas quem vai sustentar essa certeza é você. Nas suas atitudes, nas suas escolhas, na sua confiança, na sua fé. Sem fé é impossível agradar a Deus. E quando tomamos uma decisão radical na nossa vida, é por fé, queridos. Ninguém toma a decisão de abandonar práticas, de abandonar coisas, né, que aparentemente são boa para a nossa carne, é boa para o nosso eleito, né, nosso prazer, porque simplesmente quer mudar, não. Quando nós fazemos isso é por fé, é por acreditar na palavra de Deus.
E essa fé, essa confiança, é Deus quem retribui, é Deus que abençoa. A outra coisa que nós podemos observar, e a última que eu separei, é pela conduta escolhida para dirigir a igreja de Corinto. Mas depois que Silas acabou ficando sozinho como ministro na igreja na cidade de Corinto, isso está lá em Atos 18:5, e dali em diante, Silas, depois de ter pregado e padecido tanto, não mais acompanhou Paulo no termo de sua segunda viagem missionária, mas o acompanhou também na terceira viagem missionária. Seja como for, o nome Silas aparece nas epístolas que o apóstolo escreveu aos Coríntios, né? E nós podemos ver nas saudações que ele escreve, né, à igreja de Tessalônica, a primeira carta e a segunda carta. É isso que vos saúdo eu, Silas e Timóteo, né? A mesma saudação ele tem lá, mencionando Silas, tá? E além do apóstolo também tê-lo mencionado, quando escreveu aos Coríntios, né, em 2 Coríntios 1:19. E o irmão Timóteo, o verdadeiro filho da fé de Paulo, desde a cidade de Corinto, na Caia, em que o profeta Silas ficou, teve outro companheiro de batalha árdua para a Macedônia, que foi Erasto, que é um outro homem que eu vou estar pregando sobre Erasto. Quem foi Erasto? Quem foi esse homem? Por que isso, pastor? Tem esse homem na Bíblia? Tem, Bíblia. E uma pessoa maravilhosa que foi companheiro mesmo ali nas lutas no Evangelho. Então, queridos, depois de tudo isso, Silas ainda é nomeado como alguém que iria dirigir a igreja de Corinto. Uma igreja complicadíssima, uma igreja problemática, uma igreja de controvérsias, uma igreja realmente que deveria alguém de muito pulso, de muita determinação, de muita fé, de muita perseverança, de poder estar trabalhando. E Silas foi escolhido para estar à frente daquela igreja, para estar ajudando no pastoreio daquela igreja. Será que Deus confiaria a você, queridos, um pequeno rebanho que fosse, para você cuidar? Será que Deus está vendo para você hoje, meu irmão, minha irmã, alguém de confiança, alguém que ele pode contar, alguém que realmente ele possa estar, como eu falei, ainda que uma família, será que Deus pode entregar nas suas mãos para que você esteja pastoreando uma família? Porque quando eu digo pastorear, queridos, essa conotação, essa descrição de pastor, ela está um pouco distorcida nos conceitos hoje. Pastor, queridos, à luz da Bíblia, é todo aquele que cuida, não é aquele que prega. Está errado. Nosso conceito hoje das igrejas evangélicas está totalmente errado. A gente quer potencializar uma pessoa, consagra pastor. Quer potencializar, dar mais credibilidade a um cantor evangélico, uma cantora, o que faz? Consagra pastor. Não tem rebanho, não cuida de ninguém, só vive cantando, para cima e para baixo. Mas é consagrado a pastor. Por quê? É o conceito errado. É para dar mais credibilidade, é para dar mais seriedade. É errado. Quem lê Bíblia sabe disso. Isso é errado. Você só nomeia pastor aquele que está disposto de cuidar, aquele que cuida. Você pode ver que os cinco ministérios que o Espírito Santo deu à igreja, tem pastor, tem evangelista, tem profeta, não é isso? Tem o próprio apóstolo que cuidava dos outros 4, não é isso? Tem aquele que oh meu Deus, esqueci agora o que sabe, venha, me ajuda aí. Mestre, obrigado, mestre. Então, cada um desses era um dom que o Espírito dava para o desenvolvimento, do crescimento, da boa conduta da igreja. É claro que pode ter aqueles que vão acumular esses dons, sim. Tem aquele que pode ser pastor, pode ser mestre, pode ser evangelista. Há aquele que pode ser evangelista e pode ser mestre. Aquele que pode ser mestre e pastor. Nada demais. Só que você, igreja, vai saber, se ler Bíblia, saber discernir se aquela pessoa, ele é pastor verdadeiro, ele é mestre, ele é evangelista, seja o que for. Ou se ele é um apóstolo. Hoje, se fala de apóstolo, né? Eu acho a gente um absurdo, tá bom? Você desculpa, eu vou falar aqui a minha opinião. Consagrar hoje alguém ao apostolado, que a gente ouve aí, é a coisa mais
fora da Bíblia, no sentido de consagração. Sabe por quê? Porque não basta mais ser pastor. Não, agora inventaram outro, apóstolo. Entende? Então, isso aí, queridos, é um troço que precisa ser visto, revisto na palavra de Deus. Entende? E às vezes as pessoas, elas querem utilizar isso. É claro, pode haver apóstolos hoje? Pode. Mas para haver apóstolos hoje, ele precisa preencher. O apóstolo, ele precisava dominar pelo menos os outros 4 ministérios. E não pode ser visto como alguém acima de todos os demais. Muito pelo contrário, como o próprio apóstolo Paulo fala, né? Ele era o quê? O mais servia. Então a visão de apóstolo era quem? O mais humilde. Porque a visão de apóstolo é o que servia mais. E não era aquele que era mais servido, não tinha nobreza, grandeza, estava acima, né? São conceitos errados, queridos, que é passado para o povo, que é passado hoje para a igreja evangélica, que todo mundo aceita. Por que aceita? Porque não lê Bíblia, porque não conhece. É iludido, é enganado. A gente precisa estudar a palavra e precisa entender o propósito daquilo que está escrito aqui. E a gente precisa ter humildade de poder receber essa palavra e se esforçar para colocar em prática na nossa vida. Se nós queremos ser abençoados por Deus, se queremos viver experiências com Deus. Então, Silas foi essa pessoa maravilhosa, essa pessoa tremenda. E essa pessoa que depois, queridos, lá na frente, quando eu botei, acho que eu botei aqui também, né? Botei cá embaixo. Eu vou botar aqui, né, o final, que é perseverante até o fim. Depois de Paulo ter caminhado, né, terminado a terceira viagem missionária e ter ser encaminhado à prisão desde Jerusalém para a Itália, Roma, em que ficou preso 2 anos inteiros na prisão domiciliar, ensinando a palavra de Deus, aguardando o julgamento por César, e ter já escrito as suas 17 epístolas para a igreja dos gentios, Silas, ou Silvano, aparece pela última vez na Bíblia Sagrada como escritor e transportador de 2 epístolas de Pedro. Ele transportou e levou 2 epístolas de Pedro, apóstolo do Senhor Jesus, para as igrejas do Ponto, da Galácia, da Capadócia, da Bitínia, fundadas pelo apóstolo Paulo. E Silas tornou-se, então, pelos finais de sua vida ministerial, o fiel irmão das igrejas dos gentios. Isso está lá, você pode confirmar em 1 Pedro 1, 1 e 2 e 1 Pedro 3, 10 e 12. Então, você pode ver a importância desse homem, que pouco é mencionado, mas o quanto contribuiu para o avanço e o crescimento do reino de Deus da sua época, da sua geração. Qual o propósito disso? É dizer para você, perguntar, meu irmão, minha irmã, qual a sua contribuição para o avanço de Deus, para o avanço do reino de Deus nessa cidade? Qual a sua contribuição? Como você está contribuindo para o avanço do reino de Deus em nossa cidade? Você tem orado? Você tem clamado? Você tem dado um bom testemunho? Você tem visitado pessoas? Você tem se empenhado em ajudar pessoas a encontrar o caminho da verdade? Seja lá o seu vizinho, o seu conhecido, o seu amigo de trabalho, o seu amigo da sua roda de amizade, seu parente. O que nós temos feito para contribuir para o avanço do reino de Deus na nossa cidade? A gente precisa ter esse entendimento, amados. Eu faço parte de um todo. Eu e vocês moramos numa cidade. Entenda uma coisa. Se nós, como igreja, não estamos unidos, orando, clamando, nós não poderemos reclamar das consequências da falta de oração, da intercessão em nossa cidade num futuro bem próximo. Talvez muitos não saibam o que está acontecendo na nossa cidade. Ontem teve um professor aqui, o Anderson, né? Esteve aqui fazendo uma roda de conversa, esclareceu muita coisa. O que está acontecendo na nossa cidade? Está todo mundo vivendo a sua vidinha, está todo mundo. E a gente não está atentando
para o que o diabo está fazendo por trás da falta de oração da igreja nessa cidade. Lá na frente, queridos, quando as coisas começarem, as nossas irmãs que estão aqui, que são professoras, elas já estão vendo o que está acontecendo. Elas estão apavoradas, apavoradas. O que está entrando nos colégios. Isso tem a ver com os meus já estão criados, embora eu tenha uma netinha. Aqueles que têm filhos pequenos em criação e formação, são aqueles que precisam estar mais orando. A gente precisa se reunir em oração. Nós temos terça-feira, nós estudamos a palavra e nos reunimos para oração. Eu quero te convidar para que você fique atento, porque hoje, se você não vem, e você alega alguma situação de não poder vir, queridos, olha só, as coisas não vão deixar de acontecer porque você não pode vir orar. Agora, se você se esforça e se dedica, você tem uma chance das coisas serem diferentes. Porque a Bíblia fala, o Senhor mesmo diz, que se dois concordarem acerca de qualquer coisa, isso seja feito do meu Pai que está nos céus. Então, se a gente podemos concordar, e tudo aquilo que nós concordamos, tudo aquilo que nós fechamos aqui na terra em concordância, será fechado nos céus. E tudo aquilo que nós liberamos aqui na terra em concordância, será liberado no céu. Então, nós, como igreja, precisamos estar unidos em oração. Se você hoje não se esforça de estar aqui orando, eu tenho certeza que lá na frente você vai ser obrigado pela circunstância, não é por mim não. Você vai ser obrigado pela circunstância que vai cercar a sua vida, você vai vir para a oração. Eu já cansei de ver. Ao longo aqui, pessoas que estavam vivendo um problema, uma situação, fizeram aqui, pastor, eu estou numa campanha de vir aqui orar até esse problema. Recebeu a resposta? Sumiu da oração, não vem nunca mais. Toda vez que a pessoa passa o aperto, corre para a oração. Recebeu a resposta, pronto, para de orar. Por que isso? Por que não orar antecipadamente? Por que não se dedicar? Por que não antever aquilo que a palavra tem falado e você antever orando, clamando a Deus, pedindo mais um tempo, mais uma oportunidade? Então a gente precisa estar contribuindo na igreja. A gente precisa. É muito importante a gente, como igreja, saber que nós lidamos com o sobrenatural. A gente não lida com o natural, a gente lida com o sobrenatural. E nós recebemos poder e autoridade dado por Cristo para agir no sobrenatural. Use esse poder, use essa autoridade para você participar, dar sua contribuição. Amém? Vamos fechar os nossos olhos. Aleluia, glória a Deus. Eu quero que você pense por um minuto acerca do que você ouviu deste homem, Silas. Um homem que é somente mencionado, um único feito ao lado do apóstolo Paulo. Que todos conhecem, todos potencializam o que Paulo fez naquela noite. E muitas vezes esquecemos até da participação desse Silas, que teve uma contribuição tão importante quanto a de Paulo. E a gente pode observar, amados, que ele foi ao lado, foi companheiro. Foi uma pessoa que Paulo pôde contar nos momentos mais difíceis. Naquela cela escura, com as costas cortadas, com a infâmia, com a calúnia. Paulo não estava sozinho, havia alguém com ele ali. Alguém que somava com ele, alguém que cantava. Como aquilo foi confortante para Paulo, como aquilo foi apoiador, como aquilo foi de suma importância na vida do apóstolo, poder contar com aquele companheiro naquele momento. Talvez você, meu amado, que está aqui essa noite, você, minha amada, talvez você tenha passado ou já passou por tanta situação que gostaria tanto de ter um companheiro ao seu lado.
um amigo de oração, uma companheira de oração, alguém que pudesse acompanhar, alguém que pudesse estar com você com palavras, trazer você um ânimo, trazer você uma promessa de Deus, um alívio, um despertar, uma esperança. Se você compartilhou o seu problema, se você não teve, você sente então a falta que esse companheiro faz, a importância desse companheiro. Então, movido disso, você pode se tornar o companheiro de alguém, você pode se tornar a companheira de alguém, ajudando em oração, acompanhar, ajudar, a entender, a compreender. Eu quero deixar para você essa noite, meu amado, minha amada, exatamente esse entendimento. De nós podemos ser solícitos com aqueles que precisam, com aqueles que estão carentes, com aqueles que estão perdidos, com aqueles que estão aflitos. E que muitas vezes não tem ninguém, não confiam em ninguém mediante o problema que vivem. Mas que não era para ser assim em nosso meio. Nós temos e podemos ser companheiros uns dos outros, auxiliar uns aos outros, contribuir para a expansão do reino de Deus, demonstrarmos isso nas nossas escolhas e atitudes. Você pode ser assim, porque você tem em você o Espírito Santo de Deus habitando. Eu quero que você ore a Deus, quero te pedir que você esteja orando a Deus, que você coloque o seu coração, rasgue o seu coração na presença de Deus. E eu quero que você faça uma comparação. Eu quero que você, como se você pudesse hoje, preste atenção no que eu vou dizer, como se você tivesse diante de você a silhueta de Silas. Você sabe que é a silhueta, né? A silhueta é o contorno do seu corpo. Não é isso? E eu não estou falando fisicamente. Eu não quero estar falando fisicamente. Porque nós não sabemos como Silas era, mas nós sabemos a silhueta espiritual de Silas. Eu gostaria que, como num espelho, assim como você pode, né? Como você, não sei se muitos viram um programa que tinha, que botava a silhueta de uma pessoa de antes e depois, né? E você via a silhueta da pessoa antes e depois. E as pessoas não acreditavam que era a pessoa de antes. Eu quero que você coloque diante de você agora a imagem da silhueta espiritual de Silas. E que você possa estar se comparando espiritualmente a essa silhueta. E eu quero te desafiar para que você possa estar detectando a deformidade que existe na sua vida, ou a comparação, a semelhança que existe da sua silhueta espiritual com a silhueta espiritual de Silas. Nós falamos aqui alguns tópicos, alguns pontos que podemos tirar da palavra, que nos revelam essa silhueta espiritual. Como você se parece com Silas? Até que ponto você se parece com Silas? 50%, 60%, 80%, 10%, 20%? Eu queria que você fizesse essa dinâmica agora. E aquilo que você determinasse, que você pudesse enxergar comparação, igualdade, que você glorificasse a Deus, agradecesse a Deus, mas naquilo que está em discrepância, aquilo que está fora, aquilo que está faltando, que você pedisse misericórdia a Deus, pedisse graça a Deus, para que Deus te ajudasse, para que Deus pudesse te auxiliar, para que você pudesse se aproximar a essa silhueta espiritual que Silas tinha. E como Deus via na vida de Silas. Assim como Deus se agradava, como Deus se regozijava
naquela silhueta de Silas, que ele também, o nosso Deus, ele possa estar se regozijando, se alegrando na sua silhueta espiritual. Aleluia. E eu quero orar por você. Senhor, Pai amado, Pai bendito e santo, o Senhor sabe, ó Deus, o rumo que os tempos estão tomando. O Senhor sabe o que está acontecendo em toda a sociedade do mundo, não é só no Brasil, mas no mundo. Mas principalmente no nosso país, no nosso Brasil, que tem sido uma referência espiritual da maldade de todo o mundo. Os olhos de todas as seitas, os olhos de toda a malignidade, os olhos dos conceitos das filosofias humanas estão voltadas para o Brasil. O Brasil se tornou alvo nesse século como um país de porta de entrada na América do Sul. É o país maior, que tem mais recursos. É o país de maior proeminência. É um país que tem mais solidez. É um país, segundo pesquisas, o país mais católico do mundo, o país mais religioso do mundo. Então nós podemos ver o foco nas potestades, das entidades, se voltando para o Brasil, num trabalho exaustivo, um trabalho que tem movido classes e mais classes para poder atuar na nossa sociedade, poder estar contaminando os nossos jovens, de estar envolvendo os nossos jovens em práticas profanas, distantes daquilo que Deus tem determinado na sua palavra, de influência para todas as camadas da sociedade, influência para dentro dos nossos lares, do marido, da esposa, os conceitos que têm sido aplicados, que vai de encontro àquilo que a tua palavra nos descreve. E nós, como a tua igreja, nós que somos os portadores da tua presença, da tua glória, nós que temos acesso às verdades espirituais, desperta-nos, ó Deus, neste tempo, desperta-nos nesse tempo, Senhor, para que possamos nos posicionar, para que possamos ser, ó Deus, resistentes a toda intervenção, de toda ação maligna, de toda ação do mal, do inferno, contra as famílias, contra a sociedade, que possamos estar marcando a nossa geração em atitudes, em escolhas, em práticas santas, em conformidades semelhantes a Cristo Jesus. Assim, Senhor Deus, eu te peço a tua graça, a tua unção sobre a nossa igreja. Eu te peço o despertamento que vem do alto, o despertamento, o avivamento. Sopra, Espírito Santo de Deus, sobre nós, sobre nossas cabeças, os ventos de avivamento, de despertamento. Sopra sobre nós, Senhor, o entendimento e a compreensão e a disposição, ó Deus, de inserir essas mudanças nas nossas atitudes, nas nossas escolhas, o que temos lido na tua palavra. Levanta-nos com uma geração de Silas, que eram referência
no seu tempo, na sua sociedade. Levanta-nos hoje como referência, Senhor Deus, de pessoas de confiança, de pessoas determinadas, de pessoas, ó Deus, que estão dispostas a pagar o preço, de pessoas, ó Deus, que estão ali, ó Deus, que podem ser vistas como representantes legais de Cristo nessa terra. Não queremos viver um evangelho, Senhor Deus, medíocre. Não queremos viver um evangelho superficial. Não queremos viver um evangelho nominal. Não queremos viver um evangelho de éticas, Senhor Deus. Éticas humanas, éticas de conceitos filosóficos. Mas nós queremos viver um evangelho que nós temos lido e o teu Espírito testificado em nosso coração. Queremos viver o evangelho apresentado por Cristo nas suas mensagens. Queremos viver o evangelho vivido por Cristo no seu sacrifício, na sua vitória ali na cruz do Calvário. Queremos viver o evangelho realmente que impacta, assim como Paulo disse, que tem, aos Gálatas, que não se anunciou, se pronunciou com vãs palavras, mas com poder e prodígios de Deus. Queremos nos manifestar, Senhor Deus, como canal, como vaso nas tuas mãos, para que o Senhor possa nos usar, Senhor Deus, para curar os enfermos, para libertar aqueles que estão oprimidos, ó Deus, para, Senhor, levar ao conhecimento da liberdade aqueles que se encontram cativos da ignorância. Queremos levar, Senhor Deus, o teu evangelho, Senhor Deus, a todo aquele que carece, a todo aquele, Senhor Deus, que está ansiando, a todo aquele que está buscando o Senhor, a todo aquele que procura, Senhor Deus, e não tem chegado a eles o conhecimento dessa verdade. Usa-nos, Senhor. Usa-nos, Senhor. Nós queremos te pedir essa noite, ó Deus, usa-nos. Usa-nos, Senhor. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus, Senhor, nós te pedimos, ó Pai, usa-nos, Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Louvado seja o teu nome, Senhor. Igreja, não faça dessa palavra, dessa mensagem, mais uma no seu roteiro lá, esquecida. Mas guarde essa palavra no seu coração. Guarde essa palavra, guarde esse texto. Deixa Deus falar um pouco mais a você. Deixa Deus te tocar mais, deixa Deus se envolver, deixa Deus te chamar. O próprio Senhor falou que não é por força, nem por violência, mas pelo meu Espírito. Deixa o Espírito Santo de Deus falar o seu coração. Seja movido, mas não endureça o teu coração, igreja. Não endureça o teu coração. Não fuja da voz do Senhor. Não tenha medo do Senhor. Não fuja daquilo que Ele tem preparado para a sua vida. Eu te garanto que o que Ele tem preparado é o melhor que você pode viver nessa terra. Porque você está entregando a sua vida aos cuidados daquele que é Senhor, daquele que é Rei, daquele que é poderoso, daquele que te ama e demonstrou esse amor ali na cruz do Calvário. Como não confiar num Deus assim? Como não amar um Deus que nos ama tanto assim? Como nos entregar totalmente a um Deus que tanto tem feito para o nosso bem? Um Deus que tem se manifestado como Pai amoroso. Aleluia. O Pai talvez que você sempre desejou ter. O Pai que você sempre quis ter. E o Pai terreno não foi. Mas hoje você tem um Pai celeste, um Pai que realmente demonstra esse amor, que tem cuidado de você, que tem te amparado. Confia nele. Lance-te nas mãos dele, nos braços dele. Aleluia. E você viverá experiências maravilhosas, tremendas com o Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Vamos ficar de pé, queridos. Aleluia. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Eu não posso deixar, queridos, de fugir a oportunidade de oferecer a alguém que queira um compromisso com Deus, andar com compromisso com Deus. Sei que o Espírito fala, o Espírito impacta
impacta em qualquer circunstância. Eu quero abrir uma oportunidade aqui para aqueles que querem caminhar com o Senhor, para aqueles que querem realmente ter um compromisso com Deus, não é com a igreja, é com Deus, que realmente entendam que precisam desse amor, precisam do entendimento, que precisam de mudança e que queiram entregar a sua vida aos cuidados de Deus. Não é religião, não é igreja, não é isso que eu estou oferecendo, não é isso que eu estou oferecendo uma vida com Deus, uma vida de caminhada com Deus, de experiências com Deus, de experimentar Deus de uma forma assim como nunca você experimentou na sua vida. Se alguém que essa noite vem aqui na frente, quero orar por você, eu quero apresentar a sua vida diante de Deus, não é momento de vergonha, não é momento de temor, você não está assumindo compromisso comigo, ou com essa igreja, você está assumindo compromisso com Deus, é com Deus, é Ele que recebe, é Ele que abençoa, é Ele que libera. Então, se houver alguém essa noite que queira, pode vir aqui na frente. Eu não vou me demorar com essa oportunidade, porque nós já vamos encerrar. Amém? Vamos estar orando então. Feche seus olhos. Queridos, então, segunda-feira amanhã nós temos o CR, não é isso? Tá certo, Silene? Amanhã nós teremos CR. Terça-feira, nosso estudo sobre salvação e logo em seguida a oração. Nós teremos mais o que? Quarta-feira da família está, por enquanto, os cursos estão parados, né? Tudo bem. E aí você poderá, meu amado, minha amada, estar presente nessas atividades da igreja, crescendo, se aprimorando cada vez mais. Amém? Feche seus olhos, vamos estar orando. Senhor, nós queremos agradecer a Ti, ó Deus, agradecer pela oportunidade que o Senhor nos concede, ó Deus querido, a entender aquilo que o Senhor tem feito na vida de pessoas, ainda que elas são poucas mencionadas, mas são pessoas que marcaram o seu tempo, pessoas que contribuíram para o teu reino. Ó Deus querido, e nós queremos ter a oportunidade hoje, no nosso tempo, que essas pessoas, elas já morreram e já deram a sua contribuição. Nós hoje estamos vivos, Senhor Deus, nessa sociedade, nessa geração, e queremos contribuir, não queremos desperdiçar, Deus, a oportunidade que o Senhor nos concede. Ajuda-nos, ó Deus, nos dá uma semana de vitória, nos dá uma semana de conquista, desperta-nos, ó Pai. Senhor, nós te pedimos a Tua graça, a Tua bênção sobre os nossos lares, sobre os nossos familiares, sobre os nossos parentes. Queremos que eles sejam alcançados pela Tua graça, pelo Teu grande amor. Queremos que eles sejam curados, libertos, transformados. Ó Deus, muito obrigado, Senhor Deus, pelas Tuas promessas que são fiéis e verdadeiras. Leva-nos na Tua graça, na Tua paz, Senhor Deus, e nos dê uma semana abençoada no nome santo e precioso do nosso Senhor Jesus. Levantemos as mãos, digamos todos juntos, que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, nosso Pai Celestial, e a comunhão do Espírito Santo sejam conosco e com os nossos irmãos, hoje e para todos sempre. Amém, amém, amém.